De volta com o Frente a Frente de hoje, estamos entrevistando o médico Cláudio Henrique Rebelo e conversando sobre um assunto que assusta muito, que é o câncer. Vai ser promovido em Montes de 4 a 6 a jornada oncológica e o Dr. Cláudio é um dos promotores, um dos coordenadores do evento. O Dr. Cláudio, então, o câncer basicamente é o assunto da jornada, né? E quantos profissionais em Montes Claros tem hoje que trabalham nessa área só de câncer? Olha, é difícil falar porque eu poderia citar os médicos, mas tem vários outros que eu esqueceria. Mas no Hospital Gilson Godin, que é o maior centro, seguramente mais de 50. Como médicos, não. Médicos, o grupo de cirurgia oncológica nós somos 10, a radioterapia são 2, a oncologia clínica são 4. E alguns outros médicos que trabalham em suporte, a gente precisa do anestesista, a gente precisa do médico do CTI, vários outros. É difícil determinar o número certo. O certo é que o Hospital Gilson Godin é um hospital totalmente comprometido com o doente oncológico. Dá para dizer que todos os médicos que estão lá, de alguma forma, fazem parte do tratamento desse doente. Mas não é só oncologia não, né? Não. O hospital ele tem outras áreas também. Ele é um serviço que atende o paciente com problemas de coração pelo SUS, é uma referência para o SUS para isso. Quem tem problemas renais, né? Eu trabalho especificamente nesse grupo de oncologia, mas o hospital, a fundação tem essas outras áreas também. O senhor é formado há quanto tempo, doutor Cláudio? Eu formei em 96 pela Unimontes. Eu fui da primeira turma da Unimontes, quando houve a transição da FUM para a Unimontes. Sim. E apesar da Unimontes estar aí então você está com 15 anos de profissão. 15 anos de profissão, isso. E nesses 15 anos, como é que você tem visto esse problema de saúde no país, que não se consegue resolver o problema de saúde no país? Eu acho que... Você deve ter uma opinião já formada. Sim, né? Cada vez mais a gente vê a classe médica insatisfeita, o doente insatisfeito e os governantes insatisfeitos. E então, o governo dizendo que não tem jeito. Que não tem jeito, Então a gente realmente fica pensando assim, onde vai parar, até quando pode piorar. Mas assim, até por esse trabalho nosso, existe um grupo de médicos que para de pensar, eu vou parar de esperar uma solução e eu vou propor uma solução. Então a gente vai fazer alguma coisa diferente, mesmo sem recurso, mas que consegue amenizar esse caos que é a saúde. Eu tive uma experiência há poucos dias que eu fico pensando por que no Brasil não se soluciona certas coisas importantes como a saúde. Um amigo estava me contando que ele estava numa viagem internacional, estava na Escócia. E lá passou mal durante a noite no hotel. Aí o próprio hotel se encarregou de chamar um médico, o médico foi lá, atendeu, achou que precisava levar para o hospital para fazer uns exames. Chamaram a ambulância foi, levou para o hospital, fizeram um exame, examinaram tudo. No fim, não era nada grave, mas ele passou a noite no hospital. No dia seguinte, liberaram. E ele voltou para o hotel. Quando foi pagar a conta, ele quis saber quanto é que era esse tratamento todo que ele teve, né? Aí teve a informação que não era nada, não. Que o governo pagava. Para um estrangeiro. Por que é possível isso em outros países, no Brasil, não é? Olha, na verdade, o médico ele recebe a culpa do sistema não funcionar porque é ele que o doente vê. Mas a gente não entende, a gente não sabe por que as coisas são assim. A gente vê a medicina ficando cada vez mais cara, ficando cada vez mais complexa, os planos de saúde cobrando cada vez mais, mas a remuneração do médico cada vez menos. Então, definitivamente, o médico não é a pessoa para perguntar isso, a gente não entende. A gente fica tão angustiado quanto, a gente trabalha, na maioria das vezes, até sem receber mesmo, só que é um esforço sobre-humano. Esse trabalho mesmo feito aí dos cuidados paliativos é praticamente tudo gratuito, né? Tudo gratuito. Eu consigo atender com 30 pessoas com qualidade, mas se eu fosse obrigado a atender 1000 com o que eu tenho hoje, ia ser um caos. Então essa é a grande dificuldade. Pois é, mas não como cidadão, mas como médico, quais são as soluções assim, a curto prazo que você acha que poderia ser colocado em prática sem muito custo e melhorar o atendimento? O grande problema é financiamento. O médico nunca é contra o SUS. A gente acha que o SUS é uma concepção fantástica, é o melhor sistema do mundo. Nós não somos hipócritas para falar disso. Está até copiado em vários países. O problema é o financiamento dele, porque a ideia é colocada em prática, mas não tem uma fonte pagadora. Então o médico trabalha de graça. É o médico que dá a contribuição dele e isso é muito caro. Eu posso dar o meu trabalho, mas quem paga a medicação que eu vou usar?
E isso acaba quebrando os hospitais, isso tudo que gera esse caos que a gente vive no Brasil. Mas a ideia do SUS ela é fantástica, é um dos melhores projetos do mundo. Falta financiamento. Aí você fala que falta financiamento, o governo vai querer criar a CPMF de novo. Eu acho que o dinheiro que é destinado, se chegasse da forma correta, a tempo, talvez ele fosse suficiente. Mas eu não sou político, eu não entendo dessas coisas, eu sei que nós médicos não recebemos. E isso cria esse problema do médico fingir que trabalha porque finge que recebe, né? Na verdade, o fingir que trabalha, o ético... Na verdade, você chega hoje, por exemplo, num posto de saúde em Montes Claros, e esse problema não é desse prefeito, e é de todos, e o médico não está lá. Por que ele não está? Porque recebe uma mixaria, né? Uma insignificância. Existe o mau exemplo que às vezes é generalizado. Existe o colega que não foi por algum motivo. Esse caso de Sorocaba mesmo é... Pois é. E existe o contrário também. Existe aquele que estava trabalhando e que o outro não foi substituí-lo e que ele não pode sair porque tem pessoas que ainda dependem do profissional lá e que se ele sair, morrem. Mas como ele tem que trabalhar o tempo todo, ele não tem um descanso pós-trabalho, ele vai para um outro plantão. Então ele acaba atrasando para um outro. No outro plantão, pessoas podem morrer, mas vira um ciclo vicioso. E, de novo, o médico é o vilão. Então, eu sei que tem maus profissionais, mas são minoria, como em todas as áreas. A grande maioria das vezes, existe um profissional que trabalha sem descanso, com baixa remuneração, que quer fazer, mas não dá conta. Eu precisaria de 1 hora para atender bem um paciente. Em 12 horas, eu tenho que atender 60 pessoas. Se eu não atendo 60 pessoas, chamo a imprensa, chamo a polícia, alguém pode morrer. Então, tentando fazer o melhor, muitas vezes eu não consigo e acabo passando essa impressão de que eu finjo que eu trabalho. Medicina é difícil e essas coisas botam o médico como vilão. Mas eu acho que nós não temos culpa disso, não. Nós somos tão injustiçados, tão prejudicados quanto a população. É o sistema que é responsável. O sistema é perverso com a gente. Com você e com a população, né? Também. Porque a população Hoje, a qualquer cidadão, você perguntar qual a pior área de atendimento do serviço público, é a área de saúde. Sim, mas a gente ainda consegue alguma coisa pelo prestígio, pelo que a gente faz. Se perguntar também qual profissional tem mais credibilidade, o médico ainda aparece entre os mais dos primeiros da lista. Apesar de sabermos que tem maus profissionais, infelizmente, como todas as áreas têm, mas ainda existe culturalmente uma crença muito grande na medicina. A gente acredita na medicina, porque senão não valia a pena estar aqui. Porque a medicina, na verdade, representa a vida, né? Sim, representa a vida. E no caso dos trabalhos alternativos que o seu grupo está desenvolvendo, representa até a morte. A gente fala... Qualidade de morte. Sim, a gente fala muito em qualidade de morte, a gente está trabalhando com pessoas próximas da morte, mas na verdade a gente está fazendo uma apologia da vida, né? É como se a vida da gente fosse uma novela e você é o personagem principal dela e no último capítulo você é retirado, você não tem mais direito de falar, de decidir, de comer. Porque, na verdade, na vida a gente tem a obrigação de aproveitar até o último momento, né? Sim, a obrigação nós temos o direito. E a família, por querendo ajudar sempre, ela te priva desse direito. Você não sabendo o que tem, você que era o chefe da família passa de repente a ter que usar fralda, de repente a ter que sentir dor e não saber porquê, de repente a não comer o que gostaria de comer e as pessoas decidem por você. Você não pode mais sair de casa, você não pode mais fazer isso. Está errado. É o doente que tem que falar, eu sei o que eu tenho, eu sei minhas limitações. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero. E eu tenho direito de escolher. Então a gente trabalha com isso. Doutor Cláudio, infelizmente nosso tempo está esgotado. Eu gostaria de conversar aqui mais 1 hora e nós teríamos assunto para isso. Para terminar, para concluir, o que você diria ao nosso espectador que está nos vendo? Eu diria que o câncer assusta e as pessoas que têm câncer acham que tem uma sentença de morte. Na verdade, não. O câncer é uma doença como outra qualquer. E toda doença que é diagnosticada a tempo pode ser tratada. Se você tiver câncer ou um parente com câncer, procure o profissional adequado e não chegue nesse profissional achando que vai morrer. Na verdade, é uma doença que vai começar um tratamento. Pode ser longo, mas na grande maioria das vezes o resultado é excelente. Com essas palavras finais do Dr. Cláudio Henrique Rebelo Gomes, nós estamos encerrando mais esse Frente a Frente, agradecendo a todos a audiência.